Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais um dia, a mais um momento de reflexão e oração sobre as promessas de Deus. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Há muito tempo atrás eu ouvi um padre, numa pregação fantástica, dizer que Deus tem uma fraqueza, e a fraqueza de Deus é a nossa fé, a nossa oração. Quando nós oramos com fé, quando nós batemos na porta do coração dele confiantemente, o coração de Deus cede. É interessante. E eu quero partilhar com vocês hoje as maravilhas que é ter uma vida de oração, acreditar que Deus pode tudo e que a oração é a chave do coração de Deus. A comunhão com Ele, a amizade com Deus e a oração, ela é a chave que abre o coração de Deus. Mateus capítulo 7, versículos 7 seguintes. É conhecidíssima da gente, mas vamos fazer uma reflexão para a gente ver a promessa de Deus acerca da oração. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis, porque Ele quer se encontrar. Batei e vos será aberto. Pede, busca e bate, insiste. Pede, busca a face de Deus, o coração de Deus, insiste, persevera, seja constante. Pedir, orar, rezar, clamar, suplicar, fazer preces, recitar o rosário. Pedir, pede, busque. Busque a face de Deus, busque fazer a vontade de Deus, busque a amizade de Deus, busque estar no caminho de Deus, busque o Senhor porque Ele se deixa achar. Insista, bate na porta do coração dele, insista, pede, como a viúva que batia na porta do coração do juiz todos os dias, faze-me justiça, até que foi feito. Então Jesus nos ensinou o caminho que abre a chave do coração de Deus. É pedir, buscar e bater. É uma ação tripla do homem. Nós pedimos, nós buscamos, nós perseveramos, nós insistimos. Qual que é o resultado disso? O cumprimento da promessa. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra, acha. E aquele que bate, lhe será aberto. Olha, Ele deu para a gente a receita que abre o coração de Deus. O mapa que vai até o coração de Deus cabe a mim e a você. Consegue entender que aquilo que depende de Deus já está prometido? E o que está prometido será cumprido. Agora a ação do homem precisa ser feita. O esforço do homem, o agir do homem, aquilo que é meu, aquilo que é seu, aquilo que é próprio meu e próprio seu, Deus não faz. Deus não faz o que é para o homem fazer. Então cabe a nós pedir, buscar, insistir e bater. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, por acaso lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Lá em Lucas ainda fala, dará o Espírito Santo, ou seja, dará a si mesmo. Não tem nada melhor do que o próprio Deus. Nada que seja criado tem mais valor do que o Criador. Nada que Deus criou é maior do que Ele. Os santos descobriram isto.
Então pararam de pedir coisas e começaram a pedir Ele mesmo. Pedir o seu Espírito, o Espírito do Senhor. Ah, mas eu já recebi o Espírito Santo no batismo. Claro que recebeu. Mas se você não pedir o reavivamento dos dons, dos carismas, das virtudes, se você não pedir uma porção dobrada do Espírito Santo, se você não orar, não clamar, não pedir a perseverança, ela não vai vir. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina no livrinho A Oração, o grande meio de alcançar de Deus a salvação. Esse livro é um espetáculo. Todo católico deveria lê-lo. Vai mudar a sua visão de oração, vai colocar no seu coração desejo de orar. Lá fala sobre os valores da oração, a necessidade da oração. O livro se chama A Oração, de Santo Afonso Maria de Ligório. E lá ele nos ensina que nós devemos orar não somente para apresentar a Deus as nossas necessidades, mas para descobrirmos, percebermos a necessidade que temos de Deus. Na medida que nós percebemos que precisamos de Deus, todas as outras coisas nos serão dadas em acréscimo. Buscar a Deus, a face de Deus, entender que o Espírito de Deus vivifica. Lá ensina que se nós, há graças que Deus nos dá, sem que a gente peça, como por exemplo a fé, mas a perseverança Deus só dá para quem pede. Então existem graças que são necessárias para a nossa salvação que Deus só dá para quem pede. Por quê? Porque a gente vai descobrindo que eu preciso de perseverar para agradar a Deus. Eu preciso de ter um coração que perdoa para agradar a Deus. Então eu vou pedindo, Senhor, eu quero te agradar, mas sozinho eu não consigo. Então dá-me estas graças, entende? Então por isso que tudo que a gente pedir, tudo que a gente buscar e bater, nos será dado, nos será aberto e será encontrado, porque esta é a vontade de Deus. São João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus dizendo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço. Quais foram as obras de Jesus? Perdoar, amar, não fazer acepção de pessoas, curar, realizar milagres, sinais, prodígios, fazer discípulos. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a vontade do Pai, viveu a vontade do Pai, ensinou os valores do reino de Deus. Então as obras de Jesus foram obras de salvação, foram obras de luz. E ele está dizendo, se nós crermos nele, nós faremos as obras que ele fez. Por quê? Porque o Espírito dele está conosco, nos move. Continuando o versículo. E fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo apoiando um coração de boa vontade. Eu te falo, meu irmão, que se você tiver no seu coração reta intenção, coração puro, comunhão com Deus, se o seu coração estiver repousando em Deus, você tem o apoio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa de mais nada neste mundo. Você tem o que todo ser humano precisa, o próprio Deus. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, olha a promessa de Jesus. Se você acreditar em mim, fará obras maiores do que eu. E se você, porque eu vou para junto do Pai. E se você pedir, seja o que for, em meu nome vou-lo farei, para que o meu Pai seja glorificado. Olha a promessa, pede. Qualquer coisa que pedirdes, em meu nome vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está vinculado aí na promessa. Guardar os mandamentos, não é decorar os mandamentos, não. E nem usar só os mandamentos para fazer exame de consciência para confessar. Os mandamentos devem ser para nós um farol que guia e conduz, lâmpada para os nossos pés. O mundo é escuro, irmãos. E a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as virtudes, elas nos conduzem em meio à escuridão. Imagine um luzeiro, imagine um farol que conduz, que guia, que indica, que mostra. A palavra de Deus é isso, os 10 mandamentos é isto. É estilo de vida, é proposta de vida. Os 10 mandamentos é para nós um itinerário de vida espiritual aqui nessa terra. É por meio dos 10 mandamentos que a gente conduz a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a inteligência. Entende? Os 10 mandamentos é para nos conduzir nesta vida. Não é para nos penalizar.
não é para pôr peso sobre as nossas costas. E nem é para ser simplesmente uma regra para exame de consciência. É muito mais do que isso. É direção de vida. Os 10 mandamentos é para dirigir a nossa vida, conduzir a nossa vida, aqui na terra para o céu. São Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aqui entra confiar em Deus. Aqui entra em acreditar em Deus, acreditar na palavra dele. Irmãos, quando eu estava no hospital com Miguel, eu já disse isso aqui, se eu não me engano. O meu amigo Rodrigo Mira, ele me enviou um torpedo, dizendo que estava em oração ele, a família dele, os amigos dele, pelo Miguel, meu filho, que ele nem conhecia. E ele me mandou um versículo, Êxodo 14:14. Logo nos primeiros dias que o Miguel estava muito mal, muito grave, no hospital São Camilo, em Belo Horizonte. E o versículo, como você conhece, diz assim: eu vou combater em seu favor. Eu vou combater por você, disse o Senhor. Quanto a você, nada tereis o que fazer, só confiar. Esse versículo foi para mim uma direção espiritual todo o tempo, os 33 dias que eu fiquei com o Miguel, mais a minha esposa e a minha família lá em Belo Horizonte. Momento de dor, de luta, de dificuldade, de sofrimento, de lágrimas, de medo. Mas toda vez eu lembrava desse versículo: o Senhor está combatendo por mim. Eu acreditei no versículo. O Senhor está lutando por mim, o Senhor está combatendo por mim, o Senhor está comigo, eu não estou sozinho. O Senhor está de mãos dadas comigo. Isso foi me dando força, esperança e confiança. E Deus nos deu a vitória. Não somente por isso, mas por tantas outras coisas, entre elas o poder da oração comunitária, o poder da oração de uma irmandade, uma igreja, batendo na porta do coração de Deus. Eu tenho uma amiga que chama Maristane, que eu amo muito, da Renovação Carismática. A Maristane falou assim: olha, Elbert, se Deus tinha plano de levar o Miguel para o céu, com 6 anos de idade, ele foi comovido por tantas orações que ele está recebendo. A Maristane disse assim para mim: olha, Elbert, eu sou capaz até de dizer que Deus deve ter pensado assim, é tanta gente rezando, se eu trazer o Miguel para mim, eu acho que eu vou decepcionar muita gente, então é melhor eu aceitar a insistência, a perseverança, a fé, a oração desse povo e curar o Miguel. E foi o que foi feito. Eu fico muito emocionado com isso, porque eu vi, meu irmão, o poder de Deus. Eu estou aqui anunciando para você as promessas de Deus, porque eu acredito nas promessas de Deus, eu experimento as promessas de Deus na minha vida, eu vi milagres. Deus está vivo, Deus está no nosso meio, Deus te ama. Não desista, ora, pede, insiste. E enquanto você pede, enquanto você insiste, você tenta converter, você busca mudança de vida, busca santificar-se para agradar o coração de Deus. Por que a oração de Nossa Senhora é infalível? Por que Maria, quando pede a Jesus, é infalível? Por que Jesus não nega uma oração de sua mãe? Por que nós católicos imploramos a intercessão de Nossa Senhora? Porque ela é pura, é imaculada, ela é casta, a vida dela agrada a Deus. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então Deus está com Nossa Senhora. Então o que Nossa Senhora pede para Jesus acontece. Por isso a gente tem que ser devoto de Nossa Senhora, rezar o texto, porque os milagres vêm. Eu, quando peço, é como se fosse um tiro para o céu. E um tiro de uma bala, de um rifle, fura a nuvem. Nossa Senhora, quando faz uma oração, é como se fosse um bombardeio. É como se fosse tiro de canhão. É muito mais largo, a graça desce muito mais em abundância, porque Nossa Senhora é imaculada, é santa, é pura, e a oração dela é muito, infinitamente mais poderosa do que a oração de qualquer pastor, de qualquer padre. É mais poderosa do que a oração do Papa. É a oração se juntar todos os santos e todos os homens e mulheres de Deus nesses 2000 anos de cristianismo. E pode colocar Elias, pode colocar Eliseu, pode colocar Moisés, que não chega ao poder da oração da Santíssima Virgem Maria. E por que isso? Porque Deus quis que fosse assim. A nossa oração é um tiro para o céu. A oração de Nossa Senhora é um bombardeio, é um exército inteiro. É um tiro de canhão, a bomba atômica. As graças vêm. Pede, busque, insista, ore, clame, suplique
e mude de vida, que a sua vida vai ser carregada de vitórias. E para terminar, João capítulo 15, versículo 7. É o que dá sentido a tudo isto. Se permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se permanecerdes em mim, diz o Senhor Jesus, e se as minhas palavras permanecerem em vós, por isso temos que ler a Bíblia e estudar a Bíblia, ler a vida dos santos, estudar a vida dos santos, ler a liturgia todos os dias. O que pedirdes, pedireis tudo o que quiserdes. Aqui diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o seu nome e o seu sangue junto com Nossa Senhora, junto com os nossos anjos da guarda, para pedir em favor da humanidade, das famílias, dos matrimônios, pelo clero do mundo inteiro. Pedir para toda a humanidade a graça da conversão ao seu coração sagrado e imaculado, a graça da santidade, a graça do batismo no Espírito Santo. Senhor, dai-nos o dom da oração. Tem pessoas que conseguem separar uma hora no dia para ir para a academia. Maravilha, Jesus. Tem pessoas que conseguem separar uma hora no dia para ver um bom filme. Maravilha, Senhor Jesus. Mas às vezes não consegue separar 5, 10 minutos para fazer oração. Meu Deus, converta-nos, santifica-nos. Toca nos padres, nos diáconos, nos bispos, no Santo Padre, o Papa, para que preguem com fervor, com vigor, para que preguem o Evangelho, meu Senhor, com ardor, com novo ardor missionário, de forma que toquem nos corações de toda a humanidade. Envia, Jesus, o seu Espírito Santo e renova a face da terra. Envia sobre todos nós, católicos, Senhor, muitas vezes não praticantes, católicos frouxos, católicos fervorosos. Envia o seu Espírito Santo para todos os nossos irmãos de outras religiões e convertam todos ao seu sagrado e imaculado coração, para que todos possam provar e ver como o Senhor é bom. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Acredite, meus irmãos, que Deus realiza milagres, que Deus está vivo, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele está. Pede, busque, insista, permaneça em Jesus. Deixe as palavras dele permanecer no seu coração. E tudo o que você pedir, ele vai te dar. Quero te ver aqui amanhã com muita fé e com muita oração. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.